Orar de dois em dois pela palavra, amém? Amém. Se essa palavra for minha, do Ricardo, ela não vai ajudar vocês em nada. Certo? Ela não vai trazer nenhum proveito. Mas se essa palavra for a palavra do Senhor, ela vai nos ajudar. Para que haja um mínimo de interferência, amém? Da minha pessoa, e que o Senhor possa falar conosco, amém? Os irmãos orarem pela palavra, amém? De dois em dois, amém? Amém. Amém, Jesus é o Senhor, amém? Vamos fazer a leitura dessa mensagem dessa semana. Os irmãos lembram o título do semestre? Qual é? Gálatas, não, do semestre inteiro. Gálatas, filiação. Amém? Mensagem 12, vamos ler? Todos juntos? A conferência em Jerusalém. Amém? De novo? A conferência em Jerusalém. Vamos ler Romanos 7, versículo 6. Romanos 7, 6. Amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que sirvamos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Amém. Jesus é o Senhor. Bom, antes de iniciar, né, falando o título dessa mensagem, né, eu poderia de falar um pouco sobre o final de semana que passou, né? Sim. Foi um final de semana bastante intenso, né? Sim. Onde tivemos a presença do nosso amado irmão Wesley aqui na nossa região, nos ajudando, né? Quem pôde participar das reuniões certamente foi ajudado, né? Foram palavras de encorajamento, palavras de advertência, até de algumas vezes palavras de exortação, mas todas elas carregadas de muito amor. E nós, esse é o nosso sentimento, né? O final de semana que passou eu derramei algumas lágrimas, né? Então os irmãos me perdoem se talvez ainda hoje eu não derrame algumas outras. Sim. Mas de fato Deus nos ama. Amém? Os irmãos que não puderam participar da palavra no sábado à noite, uma palavra muito forte, onde o irmão mostrou para nós o amor do Senhor para conosco. Sim. Deus nos ama. Amém. Deus te ama. Amém. Amém? E logo na sexta-feira, né? Quando a gente era reunião com os pais, né? Eu sabia, né? Eu sei que o irmão Wesley é um irmão com muita experiência, eu sabia que seria uma palavra muito boa, né? E já na sexta-feira, depois da reunião que eu ouvi, então imediatamente eu postei uma mensagem no grupo da igreja, né? E como o WhatsApp não tem sentimento, né? Às vezes fica parecendo que as nossas palavras elas podem, da maneira como você lê, soar como ríspidas, né? Ou palavras muito duras. Mas a verdade, o meu sentimento de fato era de desespero. Percebendo a condição hoje da juventude, percebendo a condição dos nossos filhos, e a gente vê poucos irmãos na reunião. Era poucos irmãos na região, tinha poucos irmãos na região do Gama, então tinha meia dúzia de irmãos. Isso certamente nos deixou muito tristes, né, e desesperados, porque a palavra, para aqueles que têm filhos de 17, 18, quem tem filhos a partir dessa idade, praticamente o único recurso que nós temos hoje é somente oração. Já não há mais muito o que se fazer com relação aos filhos. Mas perceber que na igreja do Gama tem tantos pais, tem tantos irmãos ainda com filhos pequenos,
e era a oportunidade de poderem ser ajudados, né? Então a gente ficou muito triste, né? Eu postei dizendo que nós não deveríamos perder uma palavra como essa, né? Mas a gente às vezes parece um pouco rígido, mas os irmãos possam entender. Na verdade, a gente faz isso, nós amamos os irmãos. Quando a gente coloca essas coisas é porque realmente, às vezes é questão de desespero mesmo. Mas esse é o nosso sentimento também, irmãos. Sabe, eu quero pedir perdão para os irmãos se alguma vez aqui, na hora de ministrar, eu deixei transparecer que as coisas estavam fáceis. Que você não avança porque você não quer. Se eu deixei transparecer isso, irmão, me perdoe. Jovens, vocês não avançam porque vocês não querem. Se eu deixei transparecer isso, me perdoe. O irmão Dong fala para uma nação, fala para muita gente, o irmão Wesley falou para muita gente também. Mas nós estamos aqui no campo, né, no nosso vínculo, na nossa célula, e nós conhecemos mais intimamente todos os irmãos e sabemos das dificuldades, irmãos. E quando a gente está ministrando, a gente está falando, a gente não está dizendo que é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Para quem é que está sendo fácil? Fala, para quem está sendo fácil? Nós conhecemos aqui as dificuldades do céu. Sabemos que tem mães, né? Mães que precisam criar os filhos sozinhas, não tem ajuda de ninguém, é só ela e o Senhor para poder ajudar os filhos, não tem ajuda de marido. Sabemos que temos tantas questões aqui, irmãs, irmãos, tantas questões, dificuldades pessoais dos jovens. Estamos ignorando vocês, jovens, dizendo que vocês não fazem porque vocês não querem, vocês não avançam porque vocês não querem, vocês são bons de molenga. Se em alguma vez eu quis transmitir isso, nos perdoe, não é esse sentimento, nós sabemos. Tem jovem que nem pai tem, cadê meus pais? Cadê meus pais? Não tem pai não reúne, mãe não reúne, não tem modelo, não tem referência. Não estamos dizendo que é fácil. A gente sabe das dificuldades dos jovens, precisam enfrentar a pressão do mundo, precisam enfrentar as suas dificuldades pessoais, os seus conflitos, precisam enfrentar os hormônios. Preciso ser, eu primeiro que eu já fui jovem, e eu sei que é assim. Quando o Senhor diz que se o homem olhasse com intenção pura para uma mulher, ele já tinha adulterado, né? No caso do jovem que não é casado, ele não adultera, ele comete fornicação. Mas quando o Senhor falou aquilo, ele falou isso mais para a nossa época do que para a época dele. Sim. Como é que as mulheres andavam naquela época? Com burca, só com o pé de fora, né? Hoje até as pessoas brincam, né? Porque hoje a única coisa que está coberta é os pés, o resto está tudo de fora. Nós não estamos ignorando isso não, tá? Nós sabemos que vocês são assediados, menina bonita, pelada, praticamente andando no meio da rua. Não estamos ignorando isso. Quem é que está ignorando isso? Nós não estamos ignorando. Nós amamos todos os jovens, nós amamos vocês, os jovens. Nós amamos os irmãos e queremos, na verdade, é que todos nós possamos avançar. Nós, não tem sido fácil para ninguém. Né? Nós vivemos tempos difíceis. A concretização, as profecias, que nenhuma se falhou, nenhuma promessa, nenhuma profecia, nada da Bíblia nunca falhou, e essa não seria diferente. Nós vivemos tempos difíceis, tempos em que tem tomado conta, né, uma geração, uma esfera, aquela coisa, você dorme crente, acorda incrédulo, todo dia de manhã você tem que lutar, né, para ir para os pés do Senhor. Não é fácil. Mas nós sabemos também que o caminho para poder vencer tudo isso, mesmo sabendo de todas as dificuldades, nós não estamos ignorando as dificuldades dos irmãos. Mas mesmo mais uma coisa nós temos certeza, irmão. Independente da nossa dificuldade, do nosso problema e dos problemas que são vários que enfrentamos, nós sabemos uma coisa: a palavra, o Evangelho é que pode mudar toda a situação, que pode nos salvar. Por isso que nós vamos insistir com o Evangelho. Nós vamos insistir com o Evangelho. Porque não tem outra maneira de ser libertos. Aqui nós vimos, por exemplo, em Romanos 7,6, agora já entrando na palavra propriamente, que nós somos libertados. Amém? Amém. Irmãos, esse é o objetivo do Evangelho. É nos libertar. Ó Senhor Jesus, nos libertar. O que vai nos libertar, irmãos? É o Evangelho.
Libertar do quê? Irmãos, nós precisamos ser libertos de tantas coisas, irmãos, tantas coisas que nós precisamos ser libertos. Tantas. Mas, de uma forma bem forte, Deus nos libertou de coisas bem graves. Deus nos libertou. Irmãos, Deus nos libertou da morte. Você tem ciência disso? Você consegue se alegrar com isso? Perceber isso? Deus nos libertou da morte. Se você é um cristão genuíno, se você creu no Senhor, se você invocou o nome dele genuinamente, você fez isso de maneira forte, reconhecendo seus pecados. Você sabia que Deus te livrou do inferno? Você sabia disso? Deus nos libertou do inferno. O inferno não vai, o inferno é eterno. Do mesmo jeito que a vida é eterna, o inferno ele é eterno. Se uma pessoa que hoje não foi liberta, ela vai para o inferno e não vai sair de lá nunca mais. Você hoje sofre talvez quantos anos? 70, 80 anos? A minha vida inteira foi de sofrimento. Vai sofrer só 80 anos. Mas no inferno é sofrimento eterno. Nunca vai acabar o sofrimento no inferno. Mas o Senhor nos libertou. Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor nos libertou do pecado, irmãos. Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Amém. Ele vai te perdoar dos seus pecados. Nós não tínhamos condição de fazer isso. O povo de Israel não conseguiu. O Senhor nos libertou do pecado. Amém. O Senhor quer nos transformar. O Evangelho, irmãos, vai nos libertar e vai nos transformar. Amém. O que pode nos transformar? O que pode? Se nós podemos olhar para a nossa vida, olhar para as dificuldades que nós temos e qual a conclusão que nós chegamos? Só tem um jeito. Só o Evangelho é que vai nos transformar. E Ele quer nos transformar. E vai, irmãos, mais do que isso, nos tornar os cooperadores de Deus no mundo que há de vir. Aleluia. Deus quer nos fazer cooperadores dele no mundo que há de vir. Glória a Deus. Irmãos, o Evangelho é tremendo. O Evangelho é tremendo. Mas essa semana que nós vimos o fato lá dessa conferência, essa famosa conferência lá em Atos, e essa mensagem está muito ligada com a circuncisão e com o fato da religião, né, a religião judaica, trazer rituais e práticas religiosas para a era da graça. Eu percebi, irmãos, que o Senhor quer nos libertar, e hoje, talvez para a grande maioria de nós que estamos aqui, temos consciência de todas essas coisas. Nós somos libertos da morte, o Senhor quer nos fazer vencedores, né? O Senhor pode nos perdoar os nossos pecados. Mas existe ainda 3 aspectos da religião que o Senhor quer nos libertar. 3 aspectos da religião que o Senhor quer nos libertar. E vamos ver então quais são esses 3 aspectos dessa religião que o Senhor quer nos libertar. O primeiro, eu vou explanar o primeiro e o segundo, e nós vamos entender, na sua experiência, você vai perceber que você não tem muito problema com ele não. Mas o primeiro aspecto da religião que o Senhor quer nos libertar, o primeiro aspecto diz respeito às religiões mesmas, que existem. E muitas delas das quais nós nunca nem ouvimos falar. Mas que existem milhares, centenas de milhares de adeptos para milhares de religiões que existem. Eu fui na internet procurar, não dá para dizer quantas religiões existem. Infinitas, não dá para dizer quantas religiões existem. Não tem como dizer. Mas tem algumas, né? Muito estranhas. Cientologia, né? Alguém já ouviu falar de cientologia? Essa é bem conhecida, né? Até o Tom Cruise, né? Bem famoso. Cientologia está ligada com extraterrestres. Igreja de todos os mundos. Nação do Senhor, seu objetivo é transformar. Essa é uma religião chamada Nação do Senhor. Seu objetivo é transformar africanos em americanos, a quem eles os veem como os israelitas verdadeiros. O objetivo dessa religião chamada Nação de todos os mundos é esse. Religião de pessoas com poderes cósmicos de luz, ou conhecida como pessoas do universo. No
albinismo, inspirado em enorme variedade de fontes, que inclui a teofosia, derivados de movimentos da Era Nova, como Astara, a Rosa Cruz, maçonaria, Shirnes, Templo da Ciência da América, cristianismo revisado, Islã, culto de que essa religião aqui tem tudo isso aqui, essa é completa, porque ela pegou um pouquinho de tudo. Pastafarianismo ou massafarianismo. Quem já ouviu falar dessa religião? Não, né? Também nunca tinha ouvido falar. Qual a origem dela? Termo oriundo da amálgama das palavras pasta, termo em inglês para massas como macarrão, e Rastafari, movimento religioso jamaico. Olha só o objetivo quando criaram essa religião. Olha o que eles estavam. Milhares de adeptos nos Estados Unidos, milhares. Vocês vão rir, mas percebam. É uma religião com origem sátira, tá? Ou seja, o objetivo quando eles criaram essa religião era ridicularizar. E quando eles criaram essa religião foi com qual objetivo? Fundada por Bob Anderson em 2005, sua fundação deu-se por um protesto contra decisões proferidas pelo Conselho Educacional de uma escola na cidade de Dave, na Pensilvânia, de que essa determinação exigia que os professores de ciência do ensino, que os professores, de ciência ensinassem o criacionismo como uma alternativa ao quê? Ao evolucionismo. Os Estados Unidos, eles são estados independentes, eles podem fazer leis independentes, provavelmente esse aqui era o nome de Deus, e ele falou, não, tem que ensinar o criacionismo, não é um negócio de ficar só de evolução. O negócio é esse que não tinha nada que existiu tudo. Como é que conversa é essa? É o criacionismo, ensino. E eles criaram essa religião como para ridicularizar o fato de ter tido uma lei que quis ensinar o criacionismo. Só que o que aconteceu? Ela tem rituais. Ela tem rituais religiosos. E aí eu lembro, se ela estivesse no Brasil, por exemplo, ela teria que ser respeitada. Como o Brasil é um estado laico, teria que ser respeitada como uma religião. Ela tem rituais, tem dízimo, tem uma série de coisas. Bom, tem aqui essa última que eu li aqui, do neobanismo, tem algumas coisas aqui que eles praticam. É importante enterrar a placenta para que Satanás não a use para fazer uma duplicação da criança recém-nascida. Alguns fetos abortados sobrevivem ao aborto e vivem nos esgotos, onde estão sendo reunidos e organizados para dominar o mundo. Os Illuminati têm alimentado a criança, que é filho de Satanás, que nasceu em 6 de julho de 96, que veio proveniente da família Kennedy. O Papa estava presente no nascimento, realizou cerimônias de necromância. A criança foi levantada pelo ex-presidente Richard Nixon e agora vive na Bélgica, onde essa criança está ligada a um computador chamado de A3MBest ou 36666. Então essa religião, os adeptos creem em todas essas coisas. Nós aqui talvez podemos rir de fato disso aqui e falar, gente, é um absurdo que tem pessoas que acreditam nessas coisas. É um absurdo. Milhares de adeptos. E dessas religiões aqui, mais triste ainda, quase todos os criadores dessas religiões vêm da América. Um país que teve a sua origem, um país em que foi fundamentado, que a Constituição foi baseada na Bíblia. Hoje é o maior produtor, criador de religiões desse tipo. Bom, esse é um aspecto da religião, mas aí tem as religiões conhecidas, que também muitas nós não conhecemos, mas olha os números. Wicca e neopaganismo, 12 a 19 milhões de pessoas. 12 a 19 milhões de pessoas. Espiritismo, 13 milhões de pessoas. Sikhismo, 20 milhões. Esoteísmo, 27 a 65 milhões. Budismo, 376 milhões. Religião tradicional da China, 400 milhões de pessoas. Milhões. Hinduísmo, 900 milhões de pessoas. Catolicismo,
1,2 bilhões de pessoas. Islamismo, 1,6 bilhões de pessoas. Para quem quer ficar na grande tribulação, inclusive vai ser essa rapaziada aqui que vai cortar a cabeça dos cristãos, tá? Estou avisando isso aí. Quem quer ficar para a grande tribulação já saiba que você vai ser perseguido por essa turma aqui, os islamistas, tá? Eles gostam de cortar uma cabeça, que é uma beleza. Vai ser perseguido por eles, tá? Mas esse aspecto da religião, irmãos, nós que estamos aqui, talvez, né, nós não estamos sendo influenciados por essas coisas. Mas o que eu quero dizer é que o Evangelho, ele tem o poder de poder salvar essas pessoas, ou de tirar essas pessoas, ou de não deixar essas pessoas se envolverem com isso. Mas eu quero falar agora do segundo aspecto da religião que Deus quer nos libertar, que é a religião do cristianismo. Certo? A religião chamada cristianismo. Deus quer nos libertar. Da primeira a gente estava muito longe dela, mas da segunda agora começa a pegar. Começa a complicar um pouco. Suas regras. Irmãos, tudo que a gente fala, a gente fala e a gente espera que os irmãos tenham discernimento para poder fazer essa separação das coisas. Nós não estamos generalizando as coisas, tá certo? Nós não estamos generalizando as coisas. Tá? É preciso fazer a separação de tudo que nós estamos falando. Mas o mundo, o cristianismo, que eu não estou falando do catolicismo, tá bom? Estamos separando aqui, porque o cristianismo, não, estou separando o catolicismo do cristianismo, tá? Com milhares de cristãos espalhados pelas igrejas aí em todo lugar. Suas regras, suas doutrinas humanas, seus artifícios humanos, suas metodologias humanas, psicologismo dentro da igreja. Não tem profeta pregando, tem psicólogo, métodos até de hipnotismo, gente, né, um rebanho que parece mais de bode que de ovelha, misturas com o espiritismo. O cristianismo hoje tem mistura com o espiritismo, tá bom? Manifestações estranhas do sobrenatural, coisas malignas, estelionato da fé alheia, não falam de salvação, mas de prosperidade, se prostituem para ter gente no templo, mudam ou enfeitam a verdade para não perderem os membros. Outro evangelho que Paulo se referiu. E ele disse: se for um anjo que vier, não é um anjo, se for um anjo que vier para você aparecer e falar outra coisa, é anátema, é maldito, não aceita. Então, desse aspecto, irmão, da religião, sem querer, ou sem saber de alguma forma, isso tem nos contaminado. Isso tem nos contaminado. E nós precisamos abrir os nossos olhos, porque se nós, isso que o Cristiano falou, jovens, se não ler a Bíblia, não tem jeito, irmãos. Lá o que o Senhor diz lá em Salmo 91? Salmo 91 não, é Salmo 91. Como poderá o jovem manter o seu caminho puro? 119. Como poderá? Me diga, como? Só tem um jeito, não tem outro jeito. Não tem outro jeito do jovem manter o seu caminho diante do Senhor. Qual é? Observando a palavra do Senhor. Não tem outro jeito. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós temos sido influenciados de alguma forma. E agora eu queria falar ainda de outro aspecto da religião que Deus quer nos libertar. Que Deus quer nos libertar. E esse é bem complicado. Irmãos, o Senhor quer nos libertar da nossa religião. O Senhor quer nos libertar da nossa religião, irmãos. Não estamos vivendo uma religião, muitas vezes não estamos vivendo uma religião, cumprindo rituais, regras, oferta, dá uma ofertinha aqui, dou uma ofertinha ali. Irmãos, por que nós estamos aqui?
hoje nós estamos sentados nessa cadeira. Por que nós estamos aqui? Para cumprir um ritual? Para cumprir uma regra? Para cumprir alguma coisa? Nós estamos fazendo alguma coisa. Não, eu tenho que ir. Para onde? O que nós estamos fazendo? Para onde nós queremos ir? E esse aspecto da religião, ele é muito sério, porque o primeiro, o segundo também, não, nós estamos na vida da igreja, irmão. O que é isso? Nós estamos na vida da igreja, que a gente tem boa palavra, né? A gente sabe que os irmãos não pegam a nossa oferta, né? Onde todo mundo pega a oferta ali, faz ladrão, não sei o quê. A gente sabe que os irmãos administram bem nossas ofertas. Está tudo bem, na igreja a gente está contente. Irmãos, o Senhor não quer um bando de seguidores cegos, fazendo coisas que outros estão pedindo para fazer. Irmãos, vocês não têm que fazer nada que eu estou pedindo para vocês fazerem, não. Vocês não têm que fazer, os jovens não têm que fazer nada que... Isso é religião, irmãos. Isso é religião. O Senhor não nos chamou de seguidores. De que Deus nos chamou? De irmão. De irmão. Nos chamou de irmão. O Senhor nos chamou de cooperadores. O Senhor nos chamou de embaixadores. Irmãos, o Senhor nos chamou de filho. Entende? Irmãos, nós somos filhos de Deus, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Nós não podemos cumprir rituais na nossa vida cristã. Temos que parar de cumprir rituais na nossa vida cristã, na nossa vida da igreja. Nós temos que rever nossa vida, irmão, nossa vida com o Senhor. Nós temos que parar de cumprir rituais, liturgia, obrigações. Isso é religião, irmãos. Eu gostei muito do que o Roberto falou para nós semana retrasada, quando ele disse que nós não estamos vivendo uma religião. Quando nós recorremos ao Senhor, apenas nós nos ajoelhamos, como o catolicismo, se ajoelha nos pés de uma estátua, e você está precisando de casamento, ele vai pedir para o santo casamenteiro. Você está precisando de uma cura, ele vai pedir para o santo. Nós, irmãos, de alguma forma, não temos agido assim também com o Senhor? Deus nos chamou de filho, irmãos. Fala, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Irmãos, nós somos filhos de Deus. O Senhor quer nos fazer seus filhos maduros. E nós vimos na conferência no final de semana, nos fazer herdeiros. Irmão, quem está seguindo uma religião não vai ser herdeiro. A religião é a relação de Deus com alguém que está aqui, ó, é a relação de um Deus com alguém que simplesmente o adora. Não, essa não é a relação que Deus espera que tenhamos com Ele. É uma relação de pai e uma relação de filho. Então o Senhor quer nos libertar desses três aspectos da religião. Senhor Jesus. Amém. E por que nós estamos falando isso? Por causa desse tipo dessa mensagem. A famosa conferência lá em Jerusalém, que está registrada em Atos 15. Vamos ver lá, Atos 15. Famosa conferência em Jerusalém. Bom, eu não vou ler todo o contexto, os irmãos já leram, já viram, né? Os apóstolos estão reunidos, os apóstolos e os presbíteros, e no 15:6, ele diz que estavam se reunindo os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Que questão? Que eles estavam para examinar a questão da circuncisão. Eles foram lá, irmãos, alguns crentes judeus, eles tinham se convertido, mas eles foram lá dizer para os gentios que eles precisavam praticar a circuncisão. Não era suficiente apenas crer no Senhor. Eles precisavam praticar a circuncisão para completar aquela obra. E aqui os presbíteros, os apóstolos, se reúnem só a cúpula mesmo da coisa, para poder, Paulo está lá, Pedro está lá, Tiago está lá, para poder discutir a questão. E no versículo então, no versículo de 6 a 12, a história anterior aqui, até o versículo 12 do 15, se tivesse terminado aqui
aquela conferência, se a conferência tivesse terminado, no versículo 11 estava tudo o quê? Pedro levanta, né? Pedro levanta, discursa. Paulo levanta e discursa e tal. Se terminasse ali estava ótimo. Mas aparece o Tiagão. Tiagão aparece aqui. E o homem era muito eloquente. Ele era uma pessoa bem religiosa. A gente consegue ver isso no escrito dele da carta de Tiago. Pessoa bem religiosa, bem conhecido, de muita eloquência, de bastante influência. Se tornou uma coluna ali. E ele diz no versículo 15, 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. E aí ele até usa o texto bíblico e tal, e diz: é verdade isso aí, não vamos mexer com a circuncisão não, mas vamos estabelecer pelo menos aqueles 4 mandamentos lá. Bom, qual é o problema de tudo isso? Primeiro, eles estavam anulando o aspecto judicial da salvação do Senhor, que é de Atos 15:9, não é? E de quem que diz Atos 15:9? E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Amém? Pela fé. Pela fé. O coração é purificado por onde? É porque você é circuncidado? Não, pela fé. É pela fé. Estabelecer outras regras aqui é você anular esse aspecto, irmão. É pela fé que o nosso coração é circuncidado. E eles anularam também o aspecto da vida, né? Quando diz no versículo 11: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que foram. O primeiro aspecto, irmão, é pela fé. Mas essa salvação continua, e a vida que nós vamos receber, que vai nos capacitando a ser transformados, é a graça do Senhor. Eles anularam esse aspecto judicial, esse aspecto da vida, e estabeleceram coisas que não dizem respeito. Aqueles 4 mandamentos, eles, mesmo como o irmão Douglas mostrou para nós no alimento diário, alguém que crê no Senhor e está sendo salvo, ele não vai praticar aquelas coisas. Ele não vai praticar. Relação sexual ilícita, ele vai praticar? Não vai praticar. Então veja bem, mas eles estabeleceram aquilo e aquilo entrou como doutrina. E uma coisa interessante, e aqui que eu vi em Atos 13, agora Atos 13, 2, que nós vimos essa semana aqui no Alimento Diário, em Atos 13, 2, que diz o seguinte: 13, 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E agora vamos ver o ambiente. Esse aqui é o ambiente de Antioquia, certo? No ambiente de Antioquia, o Espírito disse o quê? Disse o Espírito Santo. Vamos ver agora no ambiente de Jerusalém, que é esse ambiente aqui dessa conferência, que é lá em 15, 28. 15, 28, Atos 15, 28. Pois ao Espírito Santo e a nós não impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que são os 4 mandamentos. No ambiente de Antioquia, o Espírito disse. No ambiente de Jerusalém, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bem. Aqui não tem. Disse o Espírito Santo que essa deveria ser o que deveria ser feito. E esse versículo aqui, irmão, é que faz as pessoas tropeçarem. Eu já conversei com irmãos sobre esse assunto. Ele fala: irmão, mas onde é que você está vendo isso? Lá em 28 diz que pareceu bem ao Espírito Santo. Lá todos os cristãos se alegraram, até os gentios ficaram alegres com aquela decisão. É diferente o ambiente de Antioquia, onde o Espírito Santo disse. O ambiente de Jerusalém pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Irmãos, qual o ambiente nós queremos? Disse o Espírito Santo. Amém. Esse negócio de pareceu que é bom e nós achamos também que era bom,
dá certo. Esse ambiente não é bom. Irmãos, o que é a circuncisão? Essa famosa circuncisão que quiseram estabelecer. O que é? Romanos 4:11. Vamos ver Romanos 4:11 o que diz sobre a circuncisão. Amém? 4:11. Romanos 4:11, vou adiantar. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso. Aqui está falando de Abraão. Sim. Ele recebeu o sinal da fé, ele nem era circunciso. Abraão recebeu o sinal da fé sem ser circunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputado a justiça. Irmãos, a circuncisão, ela é, no Antigo Testamento, ela só tem uma representação de quê? De selo, de marca. Você agora é um judeu verdadeiro. O menino nascia, tinha que circuncidar, senão ele não era um judeu, tinha que ser circuncidado, ele era um judeu verdadeiro. Recebeu uma nacionalidade, judeu. Você agora representa a circuncisão, uma aliança de Deus com o povo de Israel. É uma separação. Estou circuncidando, vocês são diferentes desse povo aqui. Esse é o objetivo da circuncisão. É um sinal, irmão, de pertencimento. Sinal de pertencimento. Eu agora sou de Deus. Esses sentidos, eles não têm que fazer parte da nossa vida hoje, sim ou não? Sim. A circuncisão, no que ela representa, tem que fazer parte de nós, sim ou não? Sim. Você não tem que sentir que você tem uma aliança com Deus? Sim. Você não tem que sentir que você foi separado? Sim. Irmão, se você não tiver, se você não souber o que é circuncisão, se você não tiver noção do que é circuncisão, você não se sente separado. Nos comportamos como qualquer outra pessoa. Os jovens é circuncisos na escola. Eu sou circuncidado na minha escola. No meu trabalho, eu sou circuncidado. Não é mais física, mas o sentido da circuncisão precisa fazer parte da nossa vida. Pertencimento, irmão, isso é muito demais. Nós precisamos ter um sentimento de pertencimento. Eu pertenço ao Senhor. Eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Eu pertenço ao Senhor. Amém. Nós precisamos sentirmos do Senhor, sentirmos separados. As nossas referências, Deus, circunciso, as nossas referências. Irmãos, nós precisamos ter esse sentido de pertencimento, ter referência. Amém. Ter referência, olhar para as pessoas. Onde estão nossas referências, irmãos? Os jovens, irmãs que são referências para outros jovens. Sim. Modelos. Jovens que são modelos para outros jovens. Casais que são modelos para outros jovens. As nossas referências são. Irmãos, sem querer, por causa da influência do cristianismo, sem querer, por causa do que a própria circuncisão faz. Porque o que a circuncisão queria fazer com os crentes naquela época? Afastados de Cristo, distraídos. Queria substituir Cristo. Se hoje chegar alguém com propósito de circuncisão, você vai aceitar? Literal. Você vai aceitar? Não. Então nós não vamos falar aqui da circuncisão no sentido literal. Tá? Poxa, irmão, mas por que então nós estamos falando da conferência de Jerusalém, circuncisão? Não, isso aí, pelo amor de Deus, ninguém vai aceitar isso aí. Mas o que é a circuncisão? O que eles estavam fazendo? Por trás de querer circuncidar alguém, uma vez que nós já estamos na era da graça. Substituir Cristo. Substituir Cristo. Distrair as pessoas de Cristo. As nossas referências.
Salmo 73. Por favor, vamos ler Salmo 73. Deixa eu correr aqui, Salmo 73. Irmãos, nós precisamos de referência. Jovens, eu clamo a vocês precisam ter referência. Vocês precisam olhar para algum casal na igreja, vocês precisam olhar para algum casal, vocês precisam olhar para algum outro jovem e falar: rapaz, eu quero ser igual esse jovem. Vocês precisam olhar para os casais e falar assim: rapaz, eu queria que meu casamento um dia fosse igual ao casamento desses irmãos. Irmãos, as nossas referências precisam estar no nosso meio. O povo judeu, eles ficavam procurando. Irmãos, eles eram separados. Eles não se misturavam, eles não queriam saber de outros povos. Eles não buscavam referências fora do povo judeu. Não podia nem casar com outra pessoa, gente. Nós não temos critérios nenhum hoje mais. Nós nos relacionamos e queremos nos casar com qualquer um. Nós precisamos de referência. Salmo 73. Nós estamos sendo distraídos, irmãos. E quando nós não temos referência, sabe quem vira a nossa referência? Sabe quem vira a nossa referência? O vizinho. O vizinho vira a nossa referência. Quando você não tem referência na igreja, você olha para o casamento do outro, você fala: a vizinha, a esposa do outro vira a sua referência. O marido do outro vira a sua referência. Aquele jovem que está no mundo, e que todo mundo fala que o mundo é triste, que o mundo é aquilo outro, esse jovem é alegre, é feliz, ele vira a sua referência. O incrédulo vira a nossa referência. Salmo 73 é isso. O incrédulo virando referência para o cristão. Salmo 73, no versículo 3 a 5. Pois eu invejava os arrogantes. Olha só, a referência dele. Um jovem cristão, ele tem inveja do arrogante, ao ver a prosperidade do perverso. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio. Eu sou cristão e eu estou doente. O incrédulo, eu só vejo ele ser cheio de saúde. Cadê sua referência, irmão? Ó Senhor Jesus, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Versículo 7 a 9. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhes fantasias. Montejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a língua percorre a terra. Agora do versículo: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Olha aí, você não tem referência, nós não temos referência. Os irmãos na igreja, nós não temos referência na igreja, e nem temos irmãos que sejam referências na igreja. E o ímpio passa a ser a nossa referência. Rapaz, esse negócio de igreja, irmão só fala de sofrimento e dificuldade, e enquanto isso, os meus colegas lá na escola estão tranquilos e aumentam suas riquezas. E só tem um jeito, irmãos. A circuncisão, nós estamos sendo distraídos, e só tem um jeito. Se acontecer o versículo 13 na sua vida, você precisa do versículo 13. Isso. Com efeito, inutilmente, não é o 13, tá? Aqui ainda vamos ver que não é o 13, é o versículo. Sim, é a argumentação dele ainda, tá bom? Isso, é aqui 17, versículo 17. Tudo isso aqui para trás só foi mudado quando aconteceu o versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Irmãos, nós precisamos entrar no santuário de Deus. Se nós não entrarmos no santuário de Deus, o ímpio vai ser a nossa referência. Versículo 17, no versículo aqui, ó, versículo 21. Vamos ver se é assim mesmo. Se está todo mundo tranquilo, não tem canseira, não estão doentes.
gozam de folgas. Vamos ver se é assim mesmo. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional. Aqui ainda era a atitude dele de olhar para esse povo. Ó Senhor Jesus, todavia, desculpa aqui, peraí. Não, é no versículo 18, tá? O versículo 18 diz o que o Senhor vai fazer com eles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair da destruição. Como ficam os súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim o Senhor, ao despertar, desprezará a imagem deles. Isso é o que vai acontecer com os incrédulos. O Senhor desprezará a imagem deles. Mas, irmãos, a nossa atitude tem que ser o versículo 25. Amém? Vamos ler fortes? Amém. Quem mais feito eu no céu? Não há outro em quem eu me compraça na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus, como meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos chegar a essa conclusão. Eu ainda não vou fechar, ainda voltando aqui para Gálatas. Sim. Vamos ainda ler então, melhor, Gálatas não, vamos ler Filipenses 3:3 e vamos ver então o que de fato é circuncisão. Eu vou avançar, tá bom? 3:3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Nós, os que adoramos a Deus em Espírito. Irmão, esse adorar aqui não é o adorar, esse adorar de levantar as mãos, né, que o mundo gosta, tem falado para nós. Perceba, sempre quando nós falamos, nós precisamos ter discernimento das coisas. Tem muita gente boa, tem muita gente sincera, tem muito coração de adoração de fato ao Senhor. Mas essa adoração não é essa adoração não, tá bom? Adorar em espírito não é essa adoração não, de levantar os bracinhos, o mundo gosta, e pula, tira o pé do chão. Não é essa adoração não, tá bom? Essa adoração aqui é a mesma adoração lá de João, que diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Irmãos, deixa eu perguntar para você. A circuncisão, você é a circuncisão. Você está adorando ao Senhor? Nós estamos adorando ao Senhor? A nossa vida denuncia, irmãos, nós estamos adorando ao Senhor ou não. Você lê a Bíblia? Você ora? Irmãos, a nossa vida denuncia se nós estamos adorando o Senhor. E se isso não tem sido feito, nós estamos sendo distraídos. É como se nós não tivéssemos circuncidados. Porque quando nós olhamos para Gálatas, o que Paulo diz? Meus filhos, de quem de novo sofro. De novo, eu vou ter que sofrer para poder gerar de novo tudo em vocês de novo. Gálatas, então vamos agora voltar lá para Gálatas 1:7. O que as distrações vão fazer conosco? O que as distrações vão fazer conosco? Que é a circuncisão, tá certo? É o que a circuncisão faz. Gálatas 1:7. Ó Senhor Jesus. Gálatas 1:7. O qual não é outro, se há alguns que nos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Para
é substituir Cristo, é ser distraído, é substituir o Senhor. Não ser circunciso, ou seja, não adorar a Deus, nós teremos no nosso coração, fatalmente, isso vai acontecer, nosso coração vai ficar perturbado. E nós seremos pervertidos, Gálatas 1:7. Nós, em Gálatas 2:4, vamos rapidinho agora, 2:4. Outra coisa que vai acontecer conosco, e isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzirmos a escravidão. Se nós nos distrairmos de Cristo, se nós não nos voltarmos para Cristo, irmão, nós não identificarmos na nossa vida o que tem nos distraído. Bom, tantas coisas têm hoje nos distraído. Tantas coisas hoje têm nos distraído. Eu vou falar uma coisa bem boba aqui para os irmãos. Eu até compartilhei isso. Está no meu trabalho, tem hora que eu fico ocioso, nem sempre dá para ler a Bíblia, eu fui instalar um joguinho de celular. Presta atenção. Quando eu fui ver, naquele negócio de querer passar a fase, quando eu fui ver, já tinha uns 40 minutos que eu estava naquele negócio. Estou falando isso, irmãos, porque eu fiquei distraído 40 minutos. Eu posso não conseguir ler a Bíblia ali, mas eu posso orar, não posso? Ficar em espírito, oração, minha esposa precisando de oração, minhas filhas precisando de oração, seu filho não precisa de oração, seu pai não precisa de oração, você não precisa de oração, sua vida está boa, você acha que não precisa de oração, que está tudo bem, vai dar tudo certo, do jeito que está indo, vai dar tudo certo. Nós precisamos identificar, irmãos, na nossa vida o que tem nos distraído. Não vai dar certo, não vai, irmãos. Distraídos. Aí eu não vou entrar aqui porque cada um sabe que tem sido distraído. Mais tantas coisas, mas fatalmente essa distração vai nos levar a ser escravos. Não vou conseguir ler todo. Anotem, Gálatas 2:21. O que a distração faz? Anula a graça de Cristo. Anula a graça de Cristo. Gálatas 3:1 nos faz ser insensatos. Paulo falou bem assim: insensatos. Vocês são insensatos. Gálatas 3:3 é ir para a carne. Veja, irmãos, veja, a distração nesse primeiro momento é só uma distração. Nos distanciar de Cristo. Cada dia a gente fica mais longe do Senhor. Cada dia. Já vem para a reunião, já não sente prazer, já não sente gosto. Cada dia está nos distraindo. Fatalmente, não pensa que é brincadeira. Você vai para a carne, você vai ser aperfeiçoado na carne. Gálatas 3:3. É anular, veja bem, tudo isso que eu estou dizendo, é anular os sofrimentos que passamos. Porque Paulo falou isso, eu estou preocupado com vocês porque em Gálatas 3:4 ele disse, terá sido em vão tantas coisas que sofrestes. Terá sido em vão que vocês sofreram tanto. Os sofrimentos, irmãos, podem ter valido nada na nossa vida. E deixa eu abrir um parênteses falando sobre o sofrimento, é algo que eu ouvi essa semana, muito rico. A Bíblia diz lá em Romanos 9:13 que Deus: amei Jacó e odiei Esaú. O Senhor diz isso lá. Mas Isaac, ele abençoou Jacó e Esaú. Nós vemos, por exemplo, que os dois eram riquíssimos. Quando Jacó está fugindo, vai encontrar o seu irmão, ele nem aceita os presentes, ele era riquíssimo. Mas por que Deus amou Jacó e odiou Esaú? Nós não vemos na vida de Esaú sofrimentos na vida de Esaú. Nós não vemos Deus tratando com Esaú. Não vemos Deus preocupado com Esaú. Mas nós vemos Deus preocupado com Jacó. E porque Deus estava preocupado com Jacó, Jacó sofreu tanto. O que nós queremos? E os dois tinham dinheiro, tinham coisa. Mas nós queremos que Deus nos ame? Ou nós queremos que Deus nos odeie? Eu prefiro que Deus me ame. Eu quero ser amado pelo Senhor. Embora nas dificuldades, nos sofrimentos, muitas vezes eu não consigo entender, questiono o Senhor, mas eu sei que o Senhor está preocupado comigo. Porque Ele está tratando comigo. Eu sei quem eu sou.
Você acha que você vai entrar no reino desse jeito? Meu filho, você acha que você vai entrar no reino desse jeito que você é? Você quer que Deus nos esqueça, irmão? Você quer ser um Esaú? Deus nos esquecer? Você tem até dinheiro, prosperidade, avança, aí tem as coisas. Eu prefiro ser Jacó. Amém. Jesus é o Senhor. Olha só o que as distrações fazem conosco. A gravidade da distração. Em Gálatas 4:8 é voltar a servir a deuses que não são. Gálatas 4:8. Gálatas 5:4 é nos desligar de Cristo. Gálatas 5:4 ainda é descair da graça. Gálatas 5:7 é deixar de obedecer à verdade. Perceba, você ser distraído é deixar de obedecer à verdade. Olha o que é isso. 5:12. Rebeldia. Rebeldia. Versículo 5:15. Sabe o que acontece, irmãos? Quando nós estamos distraídos de Cristo, quando aqui na igreja está todo mundo longe do Senhor. Nós estamos aqui cumprindo o ritual, vamos aqui, entra vazio, sai vazio, não toca em Deus, não busca a Deus, não se consagra a Deus, não ora, não está preocupado com as suas... Sabe o que vai acontecer? Gálatas 5:15. A irmandade vai ser destruída. A irmandade vai ser destruída, vai ser gerado um ambiente aqui de hostilidade, um ambiente de crítica, de desafeto, de fofoca, de intriga, de panelinha. Nós podemos chegar ao ponto de nós não nos condoermos com o sofrimento de algum irmão. E lá no nosso íntimo ainda a gente diz assim, bem feito, está passando por isso aí, bem feito. Está lá, leiam lá as Gálatas 5:15. O apóstolo Paulo advertindo, por que vocês estão mordendo uns aos outros? O que tem a ver circuncisão? O que tem a ver circuncisão com morder uns aos outros? É claro que você perde o Senhor. Você perde o Senhor, o que vai resultar? Nós nos tornaremos as piores pessoas. Irmão, se nós nos distanciarmos de Cristo, bons jovens, bons irmãos, bons casais, pessoas que testemunharam, pessoas que foram isso, que foram aquilo, bons testemunhos. Se nos distanciar, você vai acontecer na sua vida, Gálatas 5:16, as piores coisas. As obras da carne. Leia as obras da carne, 5:16. E no final, Gálatas 6:7. De Deus não se zomba. O que o homem plantar vai colher. De Deus não se zomba, o que o homem plantar vai colher. Aí sabe o que aconteceu? Em Gálatas 4:16 e 4:20, o apóstolo Paulo disse assim: irmãos, isso aqui tinha quanto tempo que o Senhor tinha morrido? Tinha pouco tempo, não tinha? Quanto tempo? Menos de 100 anos, 60, 70 anos, eu não sei. O judaísmo estava no auge ainda, o judaísmo era o que tinha, não tinha o cristão, não tinha, só tinha o judaísmo. E a gente pode entender assim, rapaz, quem falou isso aqui foi os apóstolos, foram os que vieram da parte de Tiago, falaram tudo isso aqui para esse povo. Paulo está sendo muito duro, muito áspero, muito ríspido com esses irmãos. E no versículo 4:16, Paulo diz assim: tornai-me porventura inimigo, que vocês não diziam a verdade. Eu sou inimigo, eu estou falando tudo isso para vocês. Agora eu sou seu inimigo, porque eu estou falando tudo isso para vocês. E no versículo 4:20, as palavras ainda seriam mais duras se ele estivesse pessoalmente. Ele fala assim: eu queria estar aí. Mas se eu tivesse aí, vocês iam ver o que eu ia falar para vocês. Eu ia comer o corpo de vocês. E sabe o que é interessante, irmão? Porque Paulo não alisou os judaizantes, ou seja, ele não criticou tanto os judaizantes. E foram lá, mas ele desceu a lenha nesse povo. Não é? Nos cristãos. A gente não pode estranhar. Rapaz, por que vocês estão indo lá? Eles são tudo novos. São tudo gente que conheceu o Senhor agora. Por que vocês estão indo fazer isso lá com esse pessoal, rapaz? Fazendo isso com os irmãos, colocando coisa na cabeça desse povo? Ele não fez isso. Ele foi duro e severo com os cristãos que estavam se deixando ser desviados. Senhor Jesus. Amém.
Essa é a palavra do Senhor para nós. Circuncisão, que era algo religioso, que era algo bom, não é não? Circuncisão não era bom? Era algo do Senhor, que foi estabelecido do Senhor, e o apóstolo Paulo foi duro com eles, com alguém que estava praticando algo que era religioso. Mas e nós hoje, irmãos? Que temos sido distraídos por coisas que não são religiosas. Eu estou terminando dizendo qual ambiente nós temos que buscar. Nós aprendemos essa semana duas coisas importantes. Primeiro, o ambiente que nós temos que promover. Nós precisamos do ambiente de Antioquia, que é um ambiente onde há oração, um ambiente onde há jejum, um ambiente onde há palavra. Se nós perdermos esse ambiente, nós vamos nos tornar o ambiente de Jerusalém, onde nós vamos ficar transmitindo ensinamentos para os irmãos, apenas ensinamentos. Por isso que eu pedi para os irmãos orarem, porque se nós estamos aqui no ambiente de Jerusalém, você ouviu um monte de coisa aqui, mas isso não vai mudar nada na sua vida. Você vai continuar amanhã do mesmo jeito como você já está há um mês. Você vai continuar fazendo as mesmas coisas que você tem feito já há um mês, há um ano. Esse é o ambiente de Jerusalém, um ambiente que só se fala mandamentos, se impõe regras sobre as pessoas. Nós temos que lutar, irmãos, pelo ambiente de Antioquia. Nós temos que lutar por esse ambiente, resgatar esse ambiente de cuidado mútuo, de ajuda, de visitar uns aos outros, de buscarmos a referência na igreja, nos irmãos, os jovens. Eu tenho orado para o Senhor levantar jovens aqui que podem dizer assim: ó, eu faço faculdade, mas é possível você estar numa universidade e ser um filho de Deus. Amém. É possível você estar na universidade e ser um cristão. Porque hoje não é possível mais. Ou você vai para uma faculdade ou você é cristão. Essas duas coisas não são mais compatíveis. Não são compatíveis. Ser cristão e ir para uma universidade não é compatível. Não são compatíveis mais. Na nossa juventude hoje não é mais. Eu tenho orado, irmãos, por isso. Porque Deus precisa levantar modelos. Deus precisa levantar irmãs modelos. Irmãs solteiras modelos. Irmãos casais modelos. Eu não estou casado, mas eu sou um modelo. É possível, ainda até o marido não chegar, é possível viver uma vida correta, santa diante do Senhor. Casais modelos. Irmãos, nós precisamos de referência. Amém? Precisamos buscar esse ambiente. Eu sempre, como sempre, os irmãos perdoem, não estou aperfeiçoado ainda, falei 1 minuto e 6 e estourei o meu tempo aqui. 1h06. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Aleluia.